um dos 4 grandes medos e dores da pessoa ansiosa, que é o medo do julgamento alheio. O que a gente escuta de vocês? Eu sinto que eu não consigo ser o mesmo perto das pessoas, eu sinto que eu não consigo falar do que eu gosto, eu não consigo falar o que eu penso e que eu espero a permissão dos outros para tudo. Uma das 4 grandes dores, um dos 4 grandes sofrimentos da pessoa ansiosa. Por quê? A ansiedade, esse medo do futuro, essa antecipação negativa de eventos do futuro, ela aparece muito em situações sociais também. A gente não fica só ansioso porque tem uma prova e tem medo de ir mal na prova. A gente fica ansioso com a incerteza também da reação das pessoas, do que as pessoas pensam, de como as pessoas podem me tratar, do que a pessoa pode decidir em relação a mim. Situações sociais, problemas envolvendo outras pessoas, são os problemas que mais deixam as pessoas ansiosas. Então, a maioria das pessoas que estão me assistindo, eu acho, me digam se eu tô certo. O que mais causa ansiedade para vocês normalmente tem a ver com conflitos interpessoais. Então, por exemplo, eu tô ansioso porque a minha namorada tá meio estranha comigo. Eu tô ansioso porque a minha mãe tá me incomodando muito na minha casa. Eu tô ansioso porque a minha amiga tá mais distante. Eu tô ansioso porque eu não sei o que os outros vão pensar quando eu falar em público ou quando eu expor a minha opinião. Muitas situações sociais deixam a gente preocupado, né? Vocês se sentem assim? Porque hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu escuto muitas pessoas falarem isso aqui. Isso pode ser um problema porque simplesmente viver uma vida assim é meio chato, né? Imagina você perto de outras pessoas sem conseguir ser você mesmo, sem conseguir falar do que você gosta, o que você pensa. Você tá perto de outras pessoas e você sente que a sua opinião não conta, ou que se você falar alguma coisa você vai ser ridicularizado, a sua mente tá o tempo todo criando esses pensamentos. Eu não vou me manifestar porque vai que não gostem, eu não vou falar o que eu penso porque eu nem sei falar o que eu penso, eu não falo bem, a minha opinião não conta, é melhor eu ficar quieto. Viver uma vida assim é uma vida um pouco mais presa, né? Não é uma vida tão divertida assim. Por que a gente é assim? Por que algumas pessoas têm muita dificuldade de falar o que elas pensam? Por que algumas pessoas têm muita dificuldade de ser firme, de simplesmente admitir que gosta de alguma coisa ou que tem uma certa opinião? Por que a gente tem tanto medo do julgamento dos outros? O que tem de tão perigoso no julgamento dos outros? Parece que a gente tem mais medo do julgamento dos outros do que de ser devorado por um leão, do que de ser assaltado, do que de perder o emprego. E com certeza a gente tem mais medo do julgamento dos outros do que medo de engolir sapo. Porque engolir sapo a gente já se acostumou, né? Ah, qual o problema de engolir sapo? Não tem problema, eu engulo sapo mesmo. Você vai descobrir daqui a pouco que existe um certo problema nisso aí. Ok, eu quero explicar pra vocês então. Por que a gente tem tanto medo do julgamento dos outros? Como todo traço psicológico, a gente tem 2 lados da explicação. Então eu quero que você lembre disso para sempre que perguntarem para você assim, por que você é tímido? Ou por que você é ansioso? Por que você é extrovertido? Por que algumas pessoas são mais emotivas? Não importa do que a gente está falando, a explicação sempre tem 2 lados. O lado da natureza, de coisas que você carrega com você desde o nascimento. E a gente tem o lado da criação, de como você viveu até aqui, ok? Eu quero mostrar para vocês esses 2 lados. Do lado da natureza, a gente tem medo do julgamento dos outros porque o ser humano é um animal social. Então eu quero que você entenda o seguinte. Os últimos 5.000 anos foram anos com mais civilização do que todos os outros anos na história da nossa espécie, né? Se você for pensar especificamente os últimos 500 anos, em que a gente está vivendo em sociedades assim, com muita gente, cidades com milhares de pessoas. No entanto, a gente como bicho, como animal, o nosso principal habitat, ou seja, o habitat para o qual a gente foi desenvolvido ou adaptado, o habitat em que a gente funciona melhor. Não é esse habitat, com certeza. Em qual habitat, em qual ambiente, qual era a situação do ser humano
durante a maior parte da sua evolução, da sua história como espécie. Se você der uma pesquisada na primatologia, na teoria evolucionista, nos estudos de biologia, você vai ver que durante a maior parte da nossa história como ser humano, a gente vivia em tribos de caçadores-coletores de mais ou menos 150 pessoas no máximo. Esse número 150 ele é um número interessante porque você consegue lembrar do rosto de 150 pessoas. Você consegue até lembrar do nome de 150 pessoas. 150 pessoas é um número que você consegue conhecer pessoalmente cada uma delas. Claro que você não vai ser amigo da maioria delas, mas você vai conhecer de nome e de rosto. Agora, quando você chega em números altíssimos, do tipo 500, 1000, 2000, é mais difícil. Mas a maior parte da nossa história como espécie, tribos de 150 pessoas. O que isso significa? O que isso tem a ver com o medo do julgamento dos outros? É o seguinte, o homem das cavernas dependia dessas 150 pessoas para sobreviver. Porque a gente é um bicho social. Você tinha uma função específica na tribo que muitas vezes dependia de que outras pessoas na tribo corressem atrás da comida, outras pessoas protegessem a tribo de ataques, outras pessoas cuidassem das crianças da tribo, outras pessoas organizassem os recursos da tribo. Você sozinho não era muito bom em sobreviver. Você não é como um bicho mais solitário, pensa numa coruja ou pensa num réptil. Você não era um bicho solitário, você dependia de outras pessoas para sobreviver. O que significa isso? Que se você estiver isolado, sozinho, ou você for excluído da tribo, você provavelmente vai morrer. Logo, a gente foi treinado ao longo de centenas de milhares de anos para associar exclusão, ser removido do grupo, à morte. A gente naturalmente tem um medo muito grande de ser excluído, porque nesse ambiente em que só existiam 150 pessoas, e fora desse grupo de 150 tinha predador, tinha outras tribos querendo entrar em guerra com a sua, tinha um mundo totalmente desconhecido, excluir-se ou ser excluído resultava sim na morte. Logo, o nosso aparelho cerebral, nosso corpo, foi treinado para ter muito medo da exclusão. Então é lógico que a gente tem um medo muito natural de passar vergonha, um medo muito natural de que os outros achem que a gente merece ser excluído do grupo. Então quando uma outra pessoa olha de cara feia para mim, algo muito primitivo dentro de mim se acende, que é esse medo de ser excluído, que se conecta fortemente com o medo de morrer. Certo? Perfeito, então esse é o lado da natureza. Agora, você já tem essa fragilidade natural, que na verdade é uma força, né? Mas é uma fragilidade natural para a época em que a gente vive hoje. Por quê? Porque na época em que a gente vive hoje, você não vive mais num grupo em que são só aquelas 150 pessoas e as outras pessoas são tudo tribo querendo te matar ou animal querendo te comer. Não. Você vive numa sociedade com milhares de pessoas, em que você pode ter vários grupos de amigos e que você ser excluído de um grupo ou você trocar de amizades não significa que você vai morrer. Você pode se adaptar a outros grupos. Mas o nosso cérebro continua funcionando como se ele vivesse nesse ambiente de 50 mil anos atrás da savana africana, certo? Por esse lado da natureza. Como é que funciona o lado da criação? Você teve experiências ao longo da sua infância, da sua pré-adolescência e da sua adolescência que ensinaram você o quanto que você deve falar a sua opinião, o quanto que você deve dizer o que você gosta e o quanto que você deve ser firme com os outros. Você teve experiências na sua vida que te deram uma noção disso. Como que a sua criação pode ter ensinado você que é melhor você engolir sapo do que você dizer o que você pensa. É muito fácil. Situações em que você disse o que você pensa na sua história de vida, você foi punido. Situações em que você disse o que você queria, você foi punido. Por exemplo, você discordou de algo que a sua mãe fez, você falou, né? Imagina quando criança ou quando pré-adolescente, e a sua mãe ficou totalmente emburrada com você e não falou com você durante aquela tarde inteira. Ou você foi um pouco mais sincera
com o seu pai e o seu pai se afastou ou deu um xingão muito forte em você. Isso pode ter acontecido com seus colegas de escola também, você foi ser um pouco mais espontânea, um pouco mais divertida, você foi fazer uma piada que você tinha achado engraçada na sua cabeça, você falou e seus colegas não riram. Eles simplesmente ficaram olhando pra você, meio estranho assim. As experiências ao longo da sua vida mostraram pra você o quanto que você deve falar ou não o que você pensa. Afinal, houve situações em que você falou e você foi punido. Houve situações em que você engoliu o sapo e você foi recompensado por engolir o sapo. Por exemplo, imagine que sua família tem que decidir para onde vocês vão viajar, ou onde vocês vão almoçar, ou o que vai ser a comida do almoço. E você descobre que toda vez que você dá opinião sobre qual comida você quer, para qual lugar você quer viajar, isso gera uma discussão em que as pessoas acabam brigando. E aí você descobre que talvez, quando você engole sapo e não fala a sua opinião, a paz se mantém. Ou, por exemplo, com as suas amigas ao longo da escola, você talvez tenha percebido que se você não falava a sua opinião, você não tinha nenhum risco da sua amiga se afastar de você, porque vocês tinham uma opinião diferente, ou da sua amiga se sentir criticada e ficar brava com você. Então, ao longo do tempo, a gente aprende, alguns de nós aprendem, que se anular é recompensado pelos outros e que falar o que você pensa é punido pelos outros. Então, quando eu falava o que a pessoa queria ouvir, eu me sentia aceito, eu me sentia amado. Agora, quando eu falava o que eu queria, eu recebia cara feia, eu recebia olhar de desconfiança. E se você é uma pessoa um pouco carente, uma pessoa que é muito sensível ao julgamento dos outros, e isso tem a ver com a natureza, com a sua personalidade, você tem uma tendência maior a se anular. Porque você acha tão ruim quando os outros olham com cara feia pra você, que você prefere se anular do que falar. Porque pra você isso dói muito, essa coisa de ser julgado. Tem o lado da natureza, que é a nossa natureza humana, mais a sua personalidade, seus genes. Segundo, a gente tem o lado da criação, as suas experiências ao longo da vida. É claro que pode ser também, e é o caso, que outras pessoas têm outras experiências ao longo da vida que ensinam elas que falar o que elas acham, o que elas pensam, funciona e que é recompensado. Daqui a pouco, se você teve uma família um pouco mais saudável, ou se por um lado a sua personalidade é um pouco mais extrovertida, você aprendeu que se você falar do jeito certo que você quer, você é recompensado. Mas muitos de nós não aprendem isso e acabam tendo que aprender na fase adulta. Ok? Então, sempre que você vai analisar a sua criação, você tem que analisar o que foi recompensado, especialmente pelos seus pares. Quem são seus pares? Pares significam pessoas da sua idade que conviviam muito com você. O que foi recompensado pelos pares e o que foi punido pelos pares. Ok? Queria mandar um beijo para todos vocês e agradecer por essa aula. Tchau, gente.